Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bom. Vou aguardar mais um pouquinho os demais colegas aí chegar. Ok. Boa noite. Bem, meninos, eu pretendo mostrar para vocês hoje no início uma parte de uma entrevista do professor Marcelo Viana, que é o diretor-geral do INPA, que é o Instituto Matemática Pura e Aplicada, que fica com sede no Rio de Janeiro. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada é um instituto de pesquisas que reúne pesquisadores brasileiros e de outros países. Tem também programas de mestrado e doutorado, tem atividades de ensino e extensão. O INPA, então, ele é uma instituição que já tem bastante tempo de existência, ele foi fundado em 1952, ele foi ligado diretamente ao CNPq durante muitos anos, né? Agora é uma organização social. E o professor Marcelo Viana é o diretor-geral do INPA há cerca de 5 anos. Então, ele concedeu uma entrevista, eu recebi um link do meu colega, lá, o professor Gustavo, ali da Escola de Negócios. E nesse link, então, eu assisti uma parte, não consegui ainda tempo para assistir toda a entrevista. O professor Marcelo Viana fala sobre alguns aspectos da matemática, dos mais diversos, assim. E, então, eu gostaria de mostrar para vocês só um pedaço ali da entrevista, né? Vocês vão conhecer o Marcelo e ver um pouco das ideias dele. Ele dá uma ideia assim bem geral sobre algumas questões, é uma entrevista, não é técnica, né? E eu coloquei o link ali no Moodle, aí depois vocês podem assistir o restante se acharem, né, interessante, se acharem oportuno. Então eu vou compartilhar aqui, ó. É este link aqui, ó, entrevista com o Marcelo Viana, diretor-geral do INPA. Tá? Vou clicar aqui, vai rodar a entrevista. Então, vamos assistir alguns minutinhos. Então, o título é "A matemática tem peso crescente em processos de novas tecnologias", diz o Viana, do INPA. O diretor-geral diz que o Brasil pode avançar na ciência aplicada, aquela com uso direto por empresas e pessoas no dia a dia, que falta maior diálogo com o meio empresarial que financiaria estudos para isso. O Valor Econômico é o nome do jornal, né, que fez a entrevista. Então, assisti alguns minutinhos, vamos ver. E acho que agora eles bloquearam meu acesso aqui. Ai, ai, ai. Acho que é só para quem é assinante do jornal. Acho que não vai dar para assistir, então. Acho que não vai dar, não. Então, não vai dar. Eu já assisti alguns pedaços, então eles devem fazer uma contagem lá, né, do número de acessos. Talvez vocês consigam fazer o acesso
Eles devem limitar, eu já usei já acessei esse link umas 3, 4 vezes. Agora eles não estão permitindo mais, então, que eu tenha acesso à entrevista do professor Marcelo Viana. Bom, mas tudo bem, né? Coisas acontecem. Então, pessoal, eu vou retomar, né, o assunto aí da aula passada. Então, na quinta-feira, eu apresentei para vocês algumas operações com matrizes, né? Então, naquela apresentação eu fiz lá, então, a identificação, né, e a nomenclatura usada para algumas matrizes especiais, né? As matrizes quadradas são as matrizes que têm o mesmo número de linhas e colunas, né? As matrizes N por N, que são as matrizes mais frequentes, né? Nos mais variados problemas, embora, evidentemente, que existam problemas que sejam descritos por matrizes retangulares não quadradas, né? Mas as matrizes quadradas, elas têm a gente dá uma atenção especial a elas, porque as matrizes quadradas são aquelas que possuem uma série de características e informações diferentes das demais, né? Por exemplo, as matrizes quadradas possuem um determinante, né, definido, né? Tem certas matrizes quadradas que têm nomes especiais, né? Por exemplo, a matriz identidade é uma matriz quadrada que tem os elementos iguais a 1 na diagonal principal, né? E todos os elementos iguais a 0 nas demais posições. Então, eu defini o que é uma matriz simétrica, é uma matriz que é igual à sua matriz transposta, né? Defini operações de adição e multiplicação de matrizes, vimos alguns exemplos, né? Vimos alguns exemplos então, de cálculo do determinante, né? Expliquei lá como é feito o desenvolvimento do determinante em função das propriedades e das situações específicas, né? Quando uma linha ou coluna tem vários coeficientes iguais a 0, essa deve ser a opção preferencial para o cálculo do determinante. E na parte final eu apresentei a definição de matriz inversa, né? Que é então uma definição que diz respeito à operação de multiplicação de duas matrizes que produzem a matriz identidade. Então, em certas condições, uma matriz N por N possui matriz inversa, né? Então, eu mostrei lá um caso particular de matriz 2 por 2, apresentei a fórmula, alguns exemplos. Então, eu vou retomar, né, desse ponto, então, do cálculo da matriz inversa, eu vou apresentar novamente ali a fórmula correspondente ao caso da matriz inversa de uma matriz 2 por 2, né, refazer aquele exemplo, e depois vou mostrar para vocês qual é o método, né, que é utilizado para o cálculo da matriz inversa, baseado na matriz adjunta, que é um processo de cálculo que envolve lá o cálculo dos cofatores, né, mostrar então como é feita a determinação, da matriz inversa de uma matriz N por N, com um exemplo específico lá para uma matriz 3 por 3 usando a matriz adjunta, tá? Então eu vou retomar ali a minha apresentação que eu utilizei na aula passada, que é essa apresentação aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida aí, pessoal. Então, a gente, né, então esse é o título do último tópico lá que a gente começou a falar. Então, o cálculo da matriz inversa de uma matriz A, N por N, né? Então, esse conceito está definido. Então, dada uma matriz quadrada N por N, não NXX ali, tá? Depois eu corrijo. N por N, a matriz inversa de A é uma matriz B, tal que A vezes B igual a B vezes A igual a I, né? Onde o I é a matriz de identidade N por N. Então, todas as matrizes envolvidas aqui são N por N. A matriz A, a matriz B e a própria matriz de identidade, tá? São matrizes quadradas. Então, quando existe essa matriz B, que satisfaz aquela condição que A vezes B é igual a identidade e B vezes A também é igual a identidade, a matriz B vai ser chamada de matriz inversa de A e vai ser denotada por essas duas formas aqui, as mais comuns, né? INV
parênteses A, ou A na menos 1, né, que lembra a notação de um inverso multiplicativo de um número real, né, por exemplo, 2 na menos 1, né, é um número que multiplicado por 2 dá 1. Então, de certa forma, a matriz inversa é uma generalização do conceito de inverso multiplicativo, né? Lá nos números reais, quando eu multiplico 2 por 1/2 dá 1, 3 vezes 1/3 dá 1, né? 1/5 vezes 5 dá 1. Aqui, quando eu multiplicar a matriz A pela sua inversa, o resultado será a matriz identidade, que é como se fosse o número 1, né, generalizado. É o elemento neutro da multiplicação de matrizes, é a matriz identidade. É aquela matriz quadrada que possui os elementos iguais a 1 na diagonal principal e os demais iguais a 0. Tá? Então, a importante propriedade que eu já mencionei, estou ressaltando, né, que uma matriz n por n possui matriz inversa, se somente se o determinante dessa matriz for diferente de 0. Né? Somente as matrizes cujo determinante é diferente de 0 é que possuem a matriz inversa. Dito de outra forma, se o determinante de uma matriz for igual a 0, ela não tem matriz inversa. Então, um exemplo, né, de cálculo da matriz inversa, no caso 2 por 2, tá? Então, vamos supor que a matriz A seja representada simbolicamente pela matriz A, B, C e D. Então, o determinante dessa matriz é AD menos BC, né? Multiplica-se os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da outra diagonal. Então, esse é o determinante da matriz A, A vezes D menos B vezes C. Então, se o determinante de A for diferente de 0, então a matriz inversa de A será 1 dividido por AD menos BC, isto é, 1 dividido pelo determinante A, que multiplica a matriz obtida assim, ó, trocando os elementos da diagonal principal de posição, fica o D e A aqui, e aqui eu troco o sinal dos elementos da diagonal secundária, digamos assim. Tá? Então, olha só, aqui nós temos, um exemplo, a matriz A formada por 8 e 3 na primeira linha, 5 e 2 na segunda linha. O determinante de A vai ser 8 vezes 2 menos 3 vezes 5. 16 menos 15 é 1. Então, o determinante de A é diferente de 0. Essa matriz aqui, 2 por 2, possui matriz inversa. Então, conforme ali a fórmula, a inversa de A será 1 dividido pelo determinante, que é 1, né? Vezes a matriz obtida, trocando-se aqui os elementos da diagonal principal de A, então fica 2 e 8. Né? Onde eu tinha 8 e 2, agora é 2 e 8. O 8 trocou de lugar, né? Ele permutou com o 2. E o 3 e o 5, o 3 e o 5 eu simplesmente troco o sinal. Fica menos 3 e menos 5 aqui. 1 dividido por 1 é 1, então a matriz inversa é 2, menos 3, menos 5 e 8. Então vejam que esse resultado aqui é um caso particular desta fórmula que vale para qualquer matriz 2 por 2 que tenha, né, melhor dizendo, determinante diferente de 0. Tá? Bom, mas isso é o cálculo, né? É sempre importante, nos primeiros exemplos, a gente verificar que aquela matriz que foi calculada realmente satisfaz a definição. O que diz a definição? Se eu multiplicar a matriz A pela sua inversa, não importa a ordem, né, dos fatores no produto, o resultado tem que dar a matriz de identidade. Então, A vezes A na menos 1 tem que dar a identidade, A menos 1 vezes A tem que dar a matriz de identidade de 2 por 2, evidentemente, nesse exemplo. Né? Então, eu faço aqui, ó, a verificação. A matriz 8, 3, 5, 2, que é a matriz A, multiplicada por 2, menos 3, menos 5 e 8. Né? Então, ó, primeira linha de A pela primeira coluna da inversa. 8 vezes 2, mais 3 vezes menos 5. Está aqui, ó. Depois, primeira linha de A por segunda coluna da inversa. 8 vezes menos 3, mais 3 vezes 8. Está aqui. Depois, vou para a segunda linha. 5 vezes 2, mais 2 vezes menos 5. Está aqui, ó. E 5 vezes menos 3, mais 2 vezes 8. Está aqui. 5 vezes menos 3, mais 2 vezes 8. Agora eu faço as multiplicações,
Resulta aqui 16 menos 15, aqui menos 24 mais 24, 10 menos 10 e menos 15 mais 16. Então é bom deixar um espacinho ali, né, pessoal? Já que eu estou usando o editor, eu forço, né, um afastamento das colunas. Então vai ficar na primeira coluna aqui, ó, 16 menos 15, 10 menos 10, 1 e 0. E na segunda coluna, menos 24 mais 24 e menos 15 mais 16, 0 e 1, que é a matriz de identidade, que é o que tem que dar. Né? Agora, no sentido inverso, na ordem inversa, melhor dizendo. 2 menos 3 menos 5 e 8, vezes 8, 3, 5 e 2. Vamos lá. 2 vezes 8, mais menos 3 vezes 5, está aqui. Primeira linha por segunda coluna agora. 2 vezes 3, menos 3 vezes 2, está aqui. Segunda linha, menos 5 vezes 8, mais 8 vezes 5, está aqui. E menos 5 vezes 3, mais 8 vezes 2, que está aqui. Então, calculando, fica 16 menos 15, 6 menos 6 na primeira linha. E na segunda linha, menos 40 mais 40, menos 15 mais 16, que dá, no final, a matriz de identidade. Né? Ou seja, esses cálculos realmente comprovam que a matriz A, 8, 3 na primeira linha, 5 e 2 na segunda linha, possui a matriz inversa, que é 2 menos 3 na primeira linha, menos 5 e 8 na segunda linha da matriz inversa. Tá? Então, essa é a ordem dos cálculos que vocês devem realizar, sempre fazendo aquela verificação inicial. Calculou o determinante da matriz A. Se o determinante for diferente de zero, essa matriz possui inversa, e aí vocês usem esta fórmula, que na verdade é um caso particular da fórmula que a gente vai ver adiante. Bom, então o cálculo da matriz adjunta, né? Então, dada uma matriz quadrada a sua matriz adjunta é a matriz transposta dos cofatores C e J, onde o C e J é menos 1 elevado na I mais J vezes M e J, e M e J é o subdeterminante obtido da matriz A, eliminando-se a sua iésima linha e jésima coluna. Né? Então, eu quero calcular a matriz adjunta dessa matriz aqui. Ó. Vou reapresentar esse cálculo. Então, nós temos uma matriz 3 por 3. Para cada um dos coeficientes, eu vou calcular o cofator correspondente. Então, são 9 cofatores. Né? Ó, o cofator C e J é menos 1 elevado na I mais J. Então, aqui, quando esse expoente for par, essa potência será positiva. Quando a soma desses coeficientes for um expoente ímpar, aqui tu terá um sinal de menos. Aí tu vai multiplicar esse sinal pelo MIJ, que é o determinante obtido eliminando a iésima linha e a jésima coluna da matriz A. Então, cálculo dos cofatores, né? Nós vimos o C11 é menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante de ordem 2 obtido, eliminando a primeira linha e a primeira coluna da matriz A, que é elimina a primeira linha e a primeira coluna, sobra 0, 3, 3 e 8. 0, 3, 3 e 8. Menos 1 ao quadrado é positivo, vai ficar 0 vezes 9, menos 3 vezes 3. Está aqui. Ó. 0 menos 9 dá menos 9. O C12 é menos 1 na 1 mais 2, vezes o determinante obtido, eliminando a primeira linha e a segunda coluna da matriz A. Vamos ver. Elimina a primeira linha e a segunda coluna, sobra 1 e 3, 4 e 8. 1, 3, 4 e 8. Menos 1 ao cubo eu tenho sinal de menos aqui na frente. 1 vezes 8 é 8, 4 vezes 3 é 12. 8 menos 12 é menos 4. Com esse sinal de menos dá 4. E finalmente o C13, menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante que sobra, eliminando a primeira linha e a terceira coluna da matriz A. Vamos ver. Opa. Elimina a primeira linha e a terceira coluna, sobra 1, 0, 4 e 3. Ó. Professor, Oi. só uma pergunta. Ali no C11, em vez do 9, não seria o 8? Qual o C11 ou C12? O C11. Vamos ver. Primeira linha e primeira coluna, 0, 3, 3 e 8. Ah, sim, tu tem razão aqui, né? Nessa posição. Vou corrigir já. Aqui, né? Isso. Tá, já vou corrigir, então. Obrigado.
Sim, como dava zero, eu não me dei conta, né, que estava errado, mas de fato o meu desenvolvimento está errado, sim. Obrigado. Tá. Isso. Tá, daí dá 0 menos 9, que é menos 9. Muito bem. Então, C13, vamos conferir aí. Elimina a primeira linha e a terceira coluna. Elimina a primeira linha, a terceira coluna, sobra 1, 0, 4 e 3. 1, 0, 4 e 3. Então, ficar... Esse expoente aqui é par, então esse fator é positivo. Vai ficar 1 vezes 3, que é 3, menos 0 vezes 4, que é 0. 3 menos 0 é 3. Então, vejo que pela notação utilizada, né, pessoal? C11, C12, C13. Esses são os elementos lá da primeira linha da matriz de cofatores, tá? São todos da primeira linha, né? Primeira linha, primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna da primeira linha. Agora vamos para a segunda linha. C21 é menos 1 elevado na 2 mais 1, vezes o determinante que sobra eliminando a segunda linha e a primeira coluna da matriz A. Vamos ver. Isso é 1, 2, 3, 8. Segunda linha e primeira coluna. 1, 2, 3 e 8. Elimina essa linha aqui e elimina essa coluna. Sobra lá em cima 1 e 2 e aqui embaixo 3 e 8. Ó. 1, 2, 3 e 8. Então tem o sinal de menos ali, que é o menos 1 ao cubo, né? Tem esse sinal de menos. 1 vezes 8, menos 2 vezes 3. Então vai ficar 8 menos 6, que é 2, com o sinal de menos lá no final é menos 2. Depois, C22, menos 1 elevado na 2 mais 2. Vezes o determinante de ordem 2, que sobra eliminando a segunda linha e segunda coluna. Vamos ver. Elimina a segunda linha e a segunda coluna. Sobra 0 e 2 lá em cima, 4 e 8 aqui. 0 e 2, 4 e 8. Esse expoente aqui é par, então dá positivo. 0 vezes 8, menos 2 vezes 4. Dá 0 menos 8, menos 8. E finalmente, C23. Menos 1 na 2 mais 3. Vezes o determinante que sobra, eliminando segunda linha e terceira coluna da matriz original. Segunda linha e terceira coluna. Sobra 0, 1 lá em cima, 4 e 3 aqui, ó. Então, tem esse menos 1 elevado na quinta é menos 1, está aqui fora o sinal de menos. 0 vezes 3, menos 1 vezes 4. Então, fica 0 menos 4, que dá menos 4, para aquele sinal de menos, o final é 4. Então, esses são os cofatores da segunda linha. C21, C22 e C23. Agora vamos para a terceira linha. C31. É o cofator que resulta de eliminar a terceira linha e a primeira coluna da matriz e multiplicar por esse fator aqui, menos 1 elevado na 3 mais 1. Esse fator aqui será positivo, então sobra. Vamos ver se sobra 1, 2, 0 e 3. Vamos lá. Elimina a terceira linha e a primeira coluna. 1, 2, 0 e 3, está certo, né? 1, 2, 0 e 3. 1 vezes 3, menos 2 vezes 0. 3 menos 0, que dá 3. C32. Menos 1 elevado na 3 mais 2, isto é, menos 1 na quinta, que é negativo, né? Vezes o determinante que sobra, eliminando a terceira linha e a segunda coluna da matriz dada. Elimina a terceira linha e a segunda coluna, sobra 0, 2, 1 e 3. Vamos ver. 0, 2, 1 e 3. Então tem o sinal de menos aqui na frente. 0 vezes 8, menos 2 vezes 1. 0 menos 2 dá menos 2. Com esse sinal de menos dá 2. E finalmente, o C33. Menos 1 na 3 mais 3 vezes o determinante que sobra, eliminando a terceira linha e a terceira coluna da matriz dada. Elimina aqui, ó, terceira linha e a terceira coluna. 0, 1, 1 e 0. Né? É esse que tem lá. Ó, 0, 1, 1 e 0. Esse fator aqui é positivo, menos 1 elevado na sexta, né? Sempre que a potência, sempre que o expoente é par, a potência é positiva, fica 0 vezes 0, menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Então, essa
essa lista, né, de cofatores, quando a gente vai escrever a matriz adjunta, observa, a matriz adjunta é a matriz transposta dos cofatores. Ó. Então, observa lá, esta aqui é a primeira linha, menos 9, 4 e 3, que vai ser a primeira coluna da matriz adjunta. Vamos ver lá. Ó, menos 9, 4 e 3. Tá? Eu já estou escrevendo a matriz adjunta, né? Eu já estou escrevendo os cofatores já na matriz transposta. Menos 9, 4 e 3. Agora vamos lá. Ó, segunda linha. Menos 2, menos 8 e 4, que será a segunda coluna da matriz adjunta. Menos 2, menos 8 e 4. E, finalmente, aqui, ó, a terceira linha da matriz de cofatores vira a terceira coluna da matriz adjunta. 3, 2 e menos 1. 3, 2 e menos 1. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida aí, antes de eu prosseguir? Alguma observação? Bom, então, qual é a relação, né, que tem esses cálculos da matriz de cofatores e a matriz adjunta com o cálculo da matriz inversa? É este resultado aqui. Ó. Se o determinante da matriz A for diferente de zero, então a matriz inversa de A, a matriz A na menos 1, será 1 dividido pelo determinante vezes a matriz adjunta de A. Então, tu vai fazer o cálculo da matriz de cofatores, vai fazer a transposição e dividir cada um desses números pelo determinante da matriz A quando ele for diferente de zero. E isso vai te dar a matriz inversa de A. Então, quais são as características desta fórmula? Ele é uma fórmula muito importante do ponto de vista teórico, porque a partir desta fórmula é possível demonstrar uma série de propriedades das soluções de sistemas de equações lineares, de operações com matrizes. Então, realmente é uma fórmula muito importante do ponto de vista teórico, porque ela é uma fórmula que mostra que é possível, né, através de uma série de operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, chegar na matriz inversa. Certo? Você tem que pensar assim, né? Por um longo tempo, né, não se tinha conhecimento de nenhuma fórmula, mesmo que de valor teórico, que permitisse o cálculo da matriz inversa. Tá? Aí o pessoal foi investigando, bom, chegou-se a uma fórmula de determinação da matriz inversa. Está ali. Então, isso foi uma conquista. Agora, segundo passo, essa fórmula funciona bem, né? Será que a gente consegue utilizar essa fórmula para calcular a matriz inversa de qualquer matriz, não importa a ordem? Matriz 3x3, 4x4, 5x5 e assim por diante, matrizes muito grandes. Será que essa fórmula vai funcionar bem? Né? Com o tempo, se concluiu que não. Essa fórmula ela tem importância, ela tem aplicações, ela tem utilidade, vou usar o termo, quando a gente lida com matrizes 3x3, até 4x4, dependendo da disposição da pessoa, ela consegue utilizar. Tá? Para matrizes maiores, essa fórmula se revela, digamos assim, muito custosa. Né? Ela demanda uma grande quantidade de operações. Vocês viram ali, né, no cálculo da matriz adjunta 3x3, eu precisei calcular 9 cofatores. Cada cofator que eu calculei envolve o cálculo de um determinante de ordem 2. Então, foram 9 determinantes de ordem 2 que eu tive de calcular, certo? Então, isso gera, né, uma quantidade de operações muito grande. Então, imagina, para uma matriz 3x3 são 9 determinantes de ordem 2. Se for uma matriz 4x4, a matriz adjunta vai exigir o cálculo de 16 determinantes, cada um deles de ordem 3. Né? E vocês viram, né, nas aulas passadas que o determinante de ordem 3 tem mais operações, né? São 6 operações, são 6 fatores que devem ser calculados. Então, o número de operações, mesmo que sejam operações relativamente simples, adição, subtração, multiplicação e divisão, ele cresce muito quando a gente utiliza essa fórmula para matrizes com ordens crescentes. Né? Por isso,
ela não é muito competitiva. Existem alternativas, eu vou mostrar mais para frente, né, baseados no próprio método de Gauss, que permitem calcular a matriz inversa sem necessidade de fazer o cálculo da matriz adjunta. Mas vocês têm o conhecimento da forma. Vocês têm o conhecimento, você sabe que existe, né, e que é possível, então, usar desde que o determinante da matriz A seja diferente de zero. Então eu vou mostrar aqui um exemplo, né, eu quero calcular a matriz inversa dessa matriz aqui, que é exatamente a do exemplo anterior. 0, 1, 2, 1, 0, 3, 4, 3 e 8. Tá? Então o que eu fiz? Calculei o determinante da matriz. Como é que é o determinante dessa matriz A? É 0, que é esse coeficiente. Eu estou desenvolvendo agora pela primeira linha o determinante. 0 vezes o determinante de ordem 2 que sobra, eliminando a primeira linha e a primeira coluna. Como essa posição aqui é a posição 1, 1, o sinal associado é positivo. Então vai ficar 0 vezes 0, 3, 3 e 8. Tá? Agora está certinho ali, né? Bom, esse determinante eu não vou nem precisar calcular porque está multiplicado por 0. Né? Menos. Por que menos? Porque essa aqui é a posição A1, 2. Né? Menos 1 vezes o determinante que sobra eliminando a primeira linha e a primeira coluna, ou seja, 1, 3, 4 e 8. 1, 3, 4 e 8. Mais 2 vezes elimina a primeira linha e a terceira coluna, sobra o determinante 1, 0, 4 e 3. 1, 0, 4 e 3. Aqui vai dar 0, aqui vai dar menos... aqui vai dar 8 menos 12, dá menos 4, então, né? E aqui vai dar 2 vezes 3, que é 6, né? Aí tem um menos ali, fica menos menos 4, que é 4 mais 6, dá 10. Então tá certinho, tá? Então o determinante é 10. Ora, então o que a gente tem que fazer? Tem que dividir por 10, então vai ficar 1 dividido por 10, multiplicado pela matriz adjunta. A matriz adjunta a gente calculou aqui, ó. Certo? Menos 9, menos 2, 3, 4, menos 8 e 2, 3, 4 e menos 1. Então eu vou multiplicar por 1/10, né, cada um dos elementos da matriz adjunta para obter a matriz inversa de A. Então vai ficar na primeira linha menos 9 décimos, menos 2 décimos e 3 décimos. Segunda linha, 4 décimos, menos 8 décimos e 2 décimos. E finalmente na terceira linha, 3 décimos, 4 décimos e menos 1 décimo. Bom, aí vocês podem perguntar, qual é a melhor forma de representar essas duas matrizes, né? Esta ou esta? E eu respondo, eu pergunto e respondo. Essa forma que está à esquerda aqui, pessoal, é mais econômica, tá? Porque vejam, essa divisão por 10 que aparece aqui, ó, com todos os elementos, né, dividido por 10, pode ser representado de uma vez só. Então é muito mais simples a representação se eu deixo a divisão, né, pelo 10 apenas indicada. Né? Ó, eu estou indicando aqui que cada um dos elementos dessa matriz, menos 9, menos 2, 3, 4, menos 8, 2, 3, 4, menos 1, está multiplicado por 1/10. Pronto. É a mesma coisa. É muito mais confortável, é muito mais econômico do que escrever dessa forma. Tá? Então eu já estou apresentando para vocês e estou fazendo a crítica, digamos assim. Né? Então se vocês puderem optar e se preferirem, mas aí é uma questão de escolha, né? Se quiserem usar essa anotação aqui, eu acho uma boa. Agora, se preferirem usar essa aqui, né, não tem nenhum problema. Tá? Mas realmente essa aqui à esquerda é a mais confortável. Bom, então agora eu vou fazer a verificação. Né? Eu vou pegar e vou multiplicar essas duas matrizes. Ó. A matriz A, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 4, 3 e 8, multiplicada pela matriz inversa. Então, eu vou fazer essa multiplicação pela definição. Né? Ó, primeira linha de A pela primeira coluna da inversa. 0 vezes menos 9 décimos, mais 1 vezes 4 décimos, mais 2 vezes 3 décimos. Está aqui. Isso aqui tudo é o resultado da primeira parcela. Agora vamos para a segunda parcela da primeira linha. Primeira linha por segunda coluna. 0 vezes menos 2 décimos, está aqui. Mais 1 vezes menos 8 décimos, está aqui. Mais 2 vezes
4 décimos está aqui. Finalmente, primeira linha por terceira coluna. 0 vezes 3 décimos, está aqui. Mais 1 vezes 2 décimos, está aqui. Mais 2 vezes menos 1 décimo, está aqui. Ok? Então, esgotou ali a primeira linha. Agora vamos para a segunda linha. 1 vezes menos 9 décimos, mais 0 vezes 4 décimos, mais 3 vezes 3 décimos. Está aqui. Ó. 1 vezes menos 9 décimos, mais 0 vezes 4 sobre 10, mais 3 vezes 3 décimos. Agora a segunda linha por segunda coluna. 1 vezes menos 2 décimos, está aqui, mais 0 vezes menos 8 décimos, está aqui, mais 3 vezes 4 décimos, está aqui. Aqui é vezes, ó, vamos corrigir. Aqui vamos botar o vezes. E vamos voltar para lá. E segunda linha por terceira coluna. 1 vezes 3 décimos, mais 0 vezes 2 décimos, mais 3 vezes menos 1 décimo. Completou a segunda linha, né? Por isso que é bom deixar um espacinho aqui, vocês vejam que é um espaço, né? Agora, terceira linha pelas colunas da inversa. 4 vezes menos 9 décimos, mais 3 vezes 4 décimos, mais 8 vezes 3 décimos. Depois, terceira linha por segunda coluna. 4 vezes menos 2 décimos, mais 3 vezes menos 8 décimos, mais 8 vezes 4 décimos. E, finalmente, terceira linha por terceira coluna, 4 vezes 3 décimos, mais 3 vezes 2 décimos, mais 8 vezes menos 1 décimos. Né? Aí, fazendo as contas, então, né, dessas operações, isso aqui eu não fiz todos os cálculos, tá? Mas a gente pode conferir aqui, ó. Vamos conferir. Ó. Observa. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 4 décimos, mais 6 décimos. 4 mais 6, 10, divide por 10, dá 1. Né? Então, realmente, nessa posição aqui dá 1. Aqui ó, vai dar 0, menos 8 sobre 10, mais 8 sobre 10, 0. Aqui, 0, 2 décimos, menos 2 décimos dá 0. Então, deu 1, 0 e 0. Né? Vamos fazer aqui essa representação. Aqui. Um pequeno probleminha na conexão aqui, esperar uns segundinhos que geralmente ele vai e volta. Vamos fazer. Vamos fazer o seguinte. Inserir aqui. Aqui a matriz. E aqui, vou fazer aqui. Ó. Aqui vai dar 0, mais 4 décimos, mais 6 décimos. Pronto. Aqui vai dar 0, menos 8 décimos, mais 8 décimos, né? Porque é 2 vezes 4, 8 décimos aqui. Tá? Terceira coluna ali. Primeira parcela é 0, né? Opa. 0. Mais, ó, 1 vezes 2 sobre 10, 2 décimos. Aí tem menos, né? Porque aqui é 2 vezes menos 1, menos 2 décimos. Então tá certo. Agora aqui, 1 vezes menos 9 décimos, menos 9 décimos. Mais, ó, 0 vezes 4, 0. Mais 3 vezes 3, 9 décimos. Depois, 1 vezes menos 2, menos 2 décimos. Ó, temos do meio ali, ó, 0 vezes 8, 0. Mais 12 décimos. 3 vezes 4 sobre 10.
Terceira coluna aqui, 1 vezes 3 décimos, 3 décimos. 0 vezes 2, 0. Menos, ó, 3 vezes 1, 3 décimos. Então, beleza. Aqui, ó, 4 vezes menos 9, menos 36 décimos. 3 vezes 4 sobre 10, 12 décimos. Opa, tem 2 a mais aqui. 12 décimos. Depois aqui, ó, 8 vezes 3, 24 décimos. Mais 24 décimos. Vamos para a segunda coluna, estamos chegando. 4 vezes menos 2, menos 8 décimos. 3 vezes menos 8, menos 24 décimos. 8 vezes 4, 32 décimos. Beleza, agora finalmente terceira coluna. Aqui, 4 vezes 3, 12. 12 décimos. 3 vezes 2, 6. 6 décimos. 8 vezes menos 1, menos 8 décimos. Então vejam, ó, que vai dar certinho. Ó. E agora o que vai acontecer? Opa, aqui já estou na notação. Vou fazer aqui detalhadamente para não dar problema. A gente não... Ó. 4 mais 6, 10. Né? 10 sobre 10. Oito menos 8 dá 0. Aqui dá 0. 2 menos 2 dá 0. Segunda linha. Menos 9 mais 9 décimos, 0. Ó, 12 menos 2, 10 décimos. 3 menos 3 décimos, 0. 0. Terceira linha. Menos 36 mais 36 décimos, 0. Menos 8 com menos 24 dá menos 32 décimos. Mais 32 décimos, 0. E finalmente aqui, ó. 12 mais 6 décimos, 18 décimos. Menos 8 décimos, 10 décimos. Ou seja, né, nós temos aqui a matriz de identidade. Né? É exatamente o que deve dar. Nós temos aqui na diagonal principal os coeficientes iguais a 1, que aqui tem 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e 1, né, que é a matriz de identidade 3×3. Tá? Se vocês fizerem na ordem inversa, né, vocês vão concluir, fazendo as operações detalhadamente, que realmente a multiplicação dessas duas matrizes, né, é igual à matriz de identidade. Portanto, a conclusão é que, de fato, né, dada a matriz A 0, 1, 2, 1, 0, 3, 4, 3 e 8, a sua matriz inversa é essa matriz aqui. Tá? Então, eu vou fazer aqui a observação. Vamos fazer o seguinte. Vamos copiar aqui, ó. Essa notação aqui parece ser melhor. Depois eu dou a referência lá na outra página. Né? Essa notação aqui é mais econômica, é mais prática, né?
de fazer ali a distribuição, né? Aqui tu lida com 9 frações, aqui tu lida com uma fração só. Então, quando puderem, né, minha sugestão é essa, usar essa notação mais prática, mais econômica. Ok, gurias? Hoje só tem as gurias assistindo aula. Alguma pergunta e algum comentário, alguma dúvida? Por favor, fiquem à vontade aí para perguntar. Qualquer comentário que vocês queiram fazer, qualquer sugestão, vamos lá. Acho que não, professor, tá tudo tranquilo. Já conhecia já esse método, Isabel? Da matriz ativa? Que eu lembre de cabeça, eu acho que eu já vi, mas não me recordava muito bem. Mas aí, tu viu no ensino médio ou já na faculdade? Acho que foi na faculdade mesmo. E vocês, Bruna e Gabriela, lembram de ter visto esse método de cálculo da matriz inversa usando a matriz adjunta? Eu não me lembro de ter visto. Então tá, guris, eu vou aqui, ó, mostrar para vocês. Eu coloquei aqui uma segunda lista, ó, de exercícios, né, para trabalhar esse conceito de matriz inversa e resolução de sistemas, tá? Pelo seguinte. Esse aqui eu aproveitei lá. Ó, por exemplo, como é que... Deixa eu aumentar aqui. Por exemplo, como é que a gente resolve... Deixa eu abrir aqui um arquivo, tá, para mostrar para vocês. Como é que a gente resolve um sistema, né, usando a matriz inversa? Vou mostrar para vocês aqui um primeiro exemplo e depois vocês, vendo um exemplo, o restante é tranquilo. Eu fiz o seguinte, né, eu peguei e fiz um Ctrl+C, Ctrl+V de umas páginas do livro do Anton, né, e aí montei a lista a partir dos exercícios propostos pelo livro, tá? Porque para não precisar digitar, né? Então eu só reproduzi ali naquele arquivo, né, os exercícios. Quer ver? Ó? Então, por exemplo, deixa eu botar para casa. Ó, deixa eu mostrar aqui assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui o... Acho que aqui é x mais y. E aqui 5x mais 6y, acho. Eu vou usar x mais y, que é mais prático, tá, pessoal? X mais y igual a 2 e 5x mais 6y igual a 9. Isso. Beleza. Então, olha só. Como é que a gente pode fazer isso usando a matriz inversa? Assim. A gente faz assim. A matriz dos coeficientes é a matriz que a gente vai chamar de A, certo? Vai escrever assim, ó.
Vai colocar nessa matriz os números que multiplicam as incógnitas em cada linha. Então, a primeira linha, 1 e 1, tá? Ó, 1 e 1, segunda linha, 5 e 6, tá? As constantes, o vetor das constantes, vai chamar de B. A gente vai inserir aqui um vetorzinho que contém o valor 2 e o valor 9, tá? E o vetor das incógnitas, vou chamar de V. Então, o nome que a gente dá não importa, né? Das incógnitas. Vou chamar de V. V igual x e y, tá? Então, esse sistema, ele equivale a dizer que A vezes V, ó, A multiplicado pelo vetor V é igual a B, certo? Isso aqui equivale a essa notação matricial aqui. A contém os coeficientes, multiplica pelo vetor V que contém as incógnitas, que é igual ao vetor B. Tá? Essa é a notação, todo o sistema, né, pode ser representado nessa notação matricial, né, identificando a matriz dos coeficientes, o vetor das constantes e o vetor das incógnitas. Tá bom? Né? Ou seja, se tu multiplicar essa matriz, né, pelo vetor V, vai dar x mais y e 5x mais 6y. Igualando a 2 e 9 vai dar o sistema. Então, como é que fica a solução? Usando a matriz inversa. A solução vai ser dada assim, ó. O vetor V, que contém os valores de x e y, ele vai ser a matriz inversa de A, a matriz inversa de A vezes o vetor B. Tá? Então, quando é que essa fórmula pode ser usada, né, pessoal? Sempre que a matriz A possuir matriz inversa. Vocês poderão usar essa fórmula, né, da matriz inversa de A multiplicada pelo vetor B, sempre que a matriz A for uma matriz cuja matriz inversa existe. E quando é que isso acontece? Quando o determinante da matriz A for diferente de zero. Então, vamos calcular o determinante aqui. Então vai ficar, vou botar assim, ó, isso aqui é uma matriz 2 por 2, vai ficar 1 vezes 6 menos 1 vezes 5. 1 vezes 5. Ó, 6 menos 5 igual a 1, que é diferente de zero. Vou escrever assim. Então, existe a matriz inversa. A gente até sabe como calcular, né? A matriz inversa 2 por 2, nós vimos ali. O que a gente tem que fazer? Cálculo da matriz inversa. Como é que é o cálculo da matriz inversa? A gente faz 1 dividido pelo determinante, vezes a matriz 2 por 2, assim, eu vou copiar aqui. Como é que a gente faz? Troca de lugar esses dois aqui, ó. Né? E aqui a gente troca esse sinal. Tá? Ó. Então, é essa matriz mesmo, né? Porque 1 dividido por 1, né? Então vai dar essa matriz aqui, ó. É só... No caso 2 por 2 é barbadinho. Bom... Então, agora vamos calcular a solução. Por que isso, pessoal? Essa fórmula aqui é uma fórmula alternativa que daí vocês, em vez de aplicar o método de Gauss, vocês podem usar essa fórmula, tá? Mas chama atenção, ela só terá validade, ela só pode ser aplicada se o determinante da matriz A for
diferente de zero. Aí vocês podem calcular a inversa e multiplicar pelo vetor B. Tá? Então, agora eu vou calcular o vetor V, usando essa fórmula. Igual a matriz inversa multiplicada pelo vetor 2, 9. Está aqui. Então, vamos lá. Vou inserir um vetor aqui. Primeira linha, 6 vezes 2 menos 1 vezes 9, né? Ó, multiplica a primeira linha pela coluna. Depois, segunda linha, menos 5 vezes 2, menos 5 vezes 2, mais 1 vezes 9. Ó, vai dar 12 menos 9, que é 3. Vou botar o sinalzinho, o símbolo do vetor ali. 12 menos 9, que é 3. Menos 10 mais 9, que é menos 1. Então, o x é igual. O sistema é possível e determinado. Única solução é x igual a 3, y igual a menos 1. Vamos fazer a verificação. Vou pegar o sistema lá. Fazer a substituição. O x é 3. E o y é menos 1. Ó, 3 mais menos 1 dá 2. 5 vezes 3, mais 6 vezes menos 1. Ó. Opa. 15 menos 6 dá 9. Né? Então, ok. Né? Então, realmente, né, a gente comprova, através de todas essas etapas, que a solução do sistema é o x igual a 3 e o y igual a menos 1. Certo, pessoal? Então, é uma técnica que é possível usar, certo? Então, vocês podem usar aqui, ó, nesses exercícios que estão indicados ali, né? Então, o que vocês têm que fazer? Por exemplo, aqui no 2, aqui, ó, calcula o determinante. Se for diferente de zero, o determinante é a matriz dos coeficientes, calcula a matriz inversa e multiplica por esse vetor aqui. Depois faz a verificação, tá? Então, isso é uma técnica de cálculo, né, um método de cálculo da solução baseado, então, é uma aplicação do cálculo da matriz inversa, tá bom? É um pouco restrito, né, mas funciona, tá? Então, por isso que no enunciado, o autor diz ali, né, resolva o sistema invertendo a matriz de coeficientes e usando o teorema 1.62, que é o teorema que eu apresentei aqui, né, através desta fórmula de cálculo aqui da solução, que só é válida, né, eu vou colocar aqui, ó, só é válida se det de A for, vou botar aqui, diferente de zero. Ah, mas então, professor, o que a gente faz se o determinante da matriz for igual a zero? Se o determinante da matriz de coeficientes for igual a zero? Aplica o método de Gauss. Tá? O método de Gauss resolve qualquer caso. Ok, pessoal? Então, né, com essa aula de hoje eu consegui fazer essa relação que existe entre resolução de sistemas, né, cálculo de matriz inversa e o valor do determinante. Tá? Então, esses três resultados que são bastante importantes, esses três conceitos, né,
agora estão diretamente relacionados no caso de matrizes quadradas, né? Quando a matriz de coeficientes é uma matriz quadrada. Tá? Nos demais casos, quando o determinante é igual a zero, ou se a matriz de coeficientes não for quadrada, vocês aplicam o método de Gauss e aí conseguem fazer toda aquela discussão se o sistema é possível e determinado, isto é, só tem uma solução, se o sistema é possível e indeterminado, quando tem infinitas, ou se o sistema é impossível, ou seja, quando não tem, quando não admite solução. Tá bom, pessoal? Então, por hoje eu vou ficar por aqui e continuamos na próxima quinta-feira. Professor, boa noite. Uma boa noite para vocês. Boa noite, professora. Obrigada.